Bom dia, meu nome é Patrícia, sou psicóloga do CREI de Poços de Caldas. Primeiramente, vou fazer a minha audiodescrição. Sou branca, tenho cabelos enrolados com algumas luzes, estou usando uma regata branca, brincos prateados, um colar prateado e atrás de mim tem uma cortina branca também. Nesse vídeo, conversarei com vocês sobre as barreiras atitudinais. Esse material, ele foi preparado com base no e-book, disponibilizado pela Coordenação de Educação Especial Inclusiva e foi elaborado por alguns centros de referência à educação inclusiva de nossa rede. Nossa legislação garante o direito dos estudantes com deficiência nas escolas. Mas temos diversas barreiras que impedem que esses estudantes sejam respeitados e desenvolvam suas potencialidades. Temos as barreiras físicas, pedagógicas e atitudinais. Essas barreiras elas impedem o acesso, a permanência e a participação dos alunos com deficiência nas escolas. São então barreiras atitudinais. O julgamento depreciativo em relação às pessoas com deficiência. As barreiras atitudinais são responsáveis pela falta de acesso e a consequente exclusão e marginalização social vivenciada por todos os grupos sociais, particularmente por aquelas pessoas vulneráveis em função da deficiência. Os estudantes que apresentam altas habilidades e superdotação, eles também sofrem com essas barreiras atitudinais através de preconceitos e estereótipos. As práticas pedagógicas inadequadas, que não reconhecem as diferenças individuais dos alunos, também são consideradas barreiras atitudinais. Como essas barreiras atitudinais, elas aparecem em nossa cultura. Então, temos a barreira de substantivação. É quando se faz referência à pessoa com deficiência como se o seu todo fosse a deficiência. Como se a pessoa fosse a deficiência. Não pronunciamos o nome do aluno, mas ao nos referirmos a ele, pronunciamos a deficiência. Acaba excluindo a pessoa, excluindo o nome próprio da pessoa e fica nesse lugar de substantivo, nesse lugar de objeto. Por isso que a nossa nomenclatura ela foi alterada na legislação. Hoje não se fala mais portador de deficiência, porque compreende que a deficiência não é algo que se porta, algo que se carrega. E antes da deficiência temos a pessoa. Então, esse processo de substantivação da deficiência, ele reduz o indivíduo a uma ideia de uma classe segmentada, que não pertence a outras. Um atributo é tomado para definir o todo da pessoa. E como educadores, devemos ter atenção aos termos utilizados para nos referirmos aos estudantes com deficiência, porque nesse lugar, né, esse lugar de quem educa, somos referência para todos os alunos, para todas as pessoas, né, dentro da escola. Então, eu trouxe algumas reflexões aqui. É importante conhecer para poder combater as barreiras. E isso é uma demanda urgente. Então, precisamos fazer uso desses conceitos de forma a impedir a sua manutenção em nossos ambientes escolares. As barreiras atitudinais, elas podem ser intencionais ou não. Isso pode acontecer de maneira inconsciente. O que faz com que essas barreiras existam ou aconteçam? O que vocês pensam sobre isso? Isso está na nossa cultura, faz parte da nossa história. Então, por isso que é importante conhecer para poder combater. Então, trouxe essas reflexões também.
Então, barreira de adjetivação ou rotulação. É quando adotamos adjetivos para designar os estudantes com deficiência. Um exemplo, aquele aluno é bonzinho. Então, são rótulos ou atributos depreciativos em função da deficiência. Especiais, ou problema, lento, incapaz. O aluno é muito dócil. Aqueles alunos são bonzinhos, são gênios. Então, esses rótulos, eles vão interferir na aprendizagem dos estudantes. Por quê? Um aluno que ele tem já essa adjetivação, isso vai gerar uma identificação. Então, se é um aluno lento, ele é um aluno que não aprende, isso ele vai se identificar com isso e isso vai atrapalhar no processo de ensino, de aprendizagem. Por que no processo do ensino? Porque já que é um aluno que não aprende, já que é um aluno lento, não, como que vai ter a aposta, como que eu vou acreditar que ele vai aprender? Então, ele tem uma identificação com esses adjetivos que são atribuídos. Rotular estudantes com altas habilidades e superdotação também é problemático, porque vai reforçar esses estereótipos que nem sempre vai traduzir quem a pessoa é. Traduz essa diversidade que temos dentro das nossas escolas e as características que cada pessoa apresenta. Isso também pode gerar, pensando nos estudantes com altas habilidades ou superdotação, uma pressão e atrapalhar no seu desenvolvimento, no seu processo de aprendizagem. Então, tem uma charge aqui que traz um pouco isso. Tem um desenho de uma professora e ela fala: nós, professores, não conhecemos essas crianças. Não aprendemos no curso normal nada sobre educação especial. Nossas escolas não estão preparadas. As escolas de educação especial, elas são mais preparadas para estarem recebendo esses alunos. Então, para refletirmos sobre isso. Não estamos preparados porque, historicamente, esses alunos não estavam nas escolas. Mas quanto mais a gente aprende com as diferenças, com essa diversidade, mais a nossa escola avança, a nossa sociedade avança. Barreira de propagação. Ela é causada por um estigma. Então, um exemplo, por ter alguma deficiência, então tem uma crença que a pessoa ela tem várias outras limitações, desconsiderando as habilidades e as qualidades individuais de cada um. Um exemplo é uma pessoa que tem uma deficiência física, então já associa que ela também tem uma deficiência intelectual. Então, essa charge ilustra um pouco isso também. Tem uma pessoa usuária de cadeiras de roda e essa pessoa pergunta para uma outra: por favor, o senhor poderia me dar uma? E não termina de formular a pergunta e a pessoa já dá um dinheiro. E aí depois ele fala, informação, eu só queria uma informação. Então, olha como, né, as pessoas com deficiência são vistas como um grupo marginalizado, né? Pessoas são vulneráveis por conta de tantos preconceitos e por essas barreiras. Então, essa barreira da propagação, ela é isso. É como a pessoa que tem uma deficiência física,
Você já acredita que ela vai ter ou várias outras limitações. Uma pessoa que tem uma deficiência visual já acredita que ela já não vai conseguir fazer tal coisa. Barreira de estereótipos. É uma imagem social que as pessoas com a mesma deficiência, elas têm a mesma característica. Então, subestimando as potencialidades de cada um. E é uma imagem construída socialmente. Então, um exemplo é os alunos com autismo nas escolas. Eles vão aprender do mesmo jeito, eles têm determinada atitude que são parecidas, como se todas as pessoas generalizando. Então, os estereótipos, eles influenciam as interações sociais e incitam uma tendência em enfatizar o que há de similar entre as pessoas, não necessariamente similares, e em agir de acordo com essa percepção com experiências atuais e futuras. Então, acham que as pessoas, por ter a mesma deficiência, elas serão parecidas e vão aprender do mesmo jeito, irão se desenvolver do mesmo jeito, terão as mesmas dificuldades. Então, essa charge ilustra sobre essa barreira. Tem duas pessoas tomando café e uma delas comenta: eu não estou generalizando, porque as pessoas que nem você dizem isso. Barreira de exaltação do modelo. Então, a barreira atitudinal de exaltação do modelo ocorre quando se compara a pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência, usando a primeira como modelo a ser seguido, justificando a vantagem, o desempenho da primeira meramente pela deficiência. Essa supervalorização da superação reflete em expectativas limitantes sobre o potencial da pessoa com deficiência e é óbvio que atrapalha no processo de aprendizagem também. Então, essa barreira, um exemplo disso ela tem deficiência, ela estuda, ela trabalha, como se a pessoa fosse uma heroína por trabalhar ou por estudar, ou como se o fato dela ter uma deficiência, ela não pudesse nem estar trabalhando, nem estar estudando. A deficiência é o que eleva a pessoa, é uma valorização excessiva e impede o reconhecimento das habilidades e talentos das pessoas com deficiência. Então, são expectativas irreais ou essa supervalorização excessiva por pequenas conquistas. Então, tem uma ilustração aqui falando: eu queria ser tão privilegiado quanto Romeu. Ele faz tudo sozinho, tem o seu próprio espaço. Então, é como se a pessoa com deficiência utilizasse algum recurso de acessibilidade e ela estivesse sendo privilegiada por conta disso. Essa ênfase excessiva na superação desumaniza, transforma indivíduos em símbolos e não pessoas com suas próprias histórias. Ou perpetua a ideia que a vida com deficiência é uma constante luta e qualquer pequena vitória merece ser celebrada de maneira extraordinária. Então, a barreira de padronização. Ela é causada pela padronização dos procedimentos e processos a serem realizados dentro ou fora da escola, sem considerar as particularidades individuais. Todos são tratados de modo uniforme, ignorando as necessidades individuais dos estudantes, público-alvo da educação especial. Considerar que os indivíduos com a mesma deficiência ou condição, eles agem da mesma forma e desejam a mesma coisa, generalizando. Para quebrar essas barreiras, é necessário adotar práticas pedagógicas flexíveis.
Como exemplo, o currículo escolar uniforme, como se todos os alunos aprendessem da mesma maneira, ao mesmo tempo, esperando que todos cheguem ao mesmo resultado. Sabemos que não é assim que acontece. Ou métodos de ensino utilizando apenas uma abordagem. Regras e normas rígidas. Um exemplo muito atual é a lei de proibição do uso do celular. O uso, ele é permitido e ele deve ser permitido pensando na questão da acessibilidade e inclusão, pensando no aluno que utiliza o celular como recurso de tecnologia assistiva. Outra barreira atitudinal é a barreira por rejeição. Então, refere-se à atitude de excluir ou marginalizar ou desconsiderar a pessoa com deficiência, recusar em aceitar o estudante com deficiência no ambiente escolar, negar a matrícula do estudante com deficiência. E isso impacta a exclusão social e emocional do estudante. Essa rejeição ela pode ser expressa através de preconceitos, discriminação direta ou indireta e pela negação de oportunidade para essas pessoas. Então, uma forma de superar essa barreira é fomentar a cultura de acolhimento e aceitação. Um exemplo disso é a crença que a pessoa com deficiência não vai conseguir participar ou que vai atrapalhar o ensaio, a dança que os outros alunos da turma ensaiaram e fazem certo, ela vai atrapalhar. São exemplos que acontecem no dia a dia. Por negação. Ela é causada pela impressão que a deficiência não é real ou não tem impacto significativo na vida do estudante. Então, ela vem da nossa negação da existência da deficiência. Negando a deficiência e acaba se negando a necessidade de adaptações, a necessidade do uso de recursos de tecnologia assistiva. Então, para que aquele aluno vai precisar disso? Desconsidera as dificuldades de aprendizagem ou a falta de suporte adequado. Então, essa barreira, ela foca nas limitações, né? Acaba negando a autonomia daquele estudante. Um outro exemplo é a linguagem infantilizada, então é a negação que aquele aluno é um adolescente ou uma pessoa adulta. Aqui também tem uma ilustração que chega uma estudante que usa cadeira de rodas, tem uma outra estudante auxiliando ela, e ela fala: Olá, professora, sou uma aluna nova. E a professora ela pensa ou comenta: Ah, não, mais uma pessoa com deficiência, mais atividades para adaptar, não ganho para isso. Barreira de ignorância. Então, ela é causada pela subestimação das capacidades e potencialidades da pessoa com deficiência devido à falta de conhecimento sobre a deficiência. Então, essa falta de conhecimento sobre a deficiência implicará diretamente no ensino, pois ela leva a práticas pedagógicas inadequadas, o desconhecimento de recursos de tecnologia assistiva, como eu falei, implica na acessibilidade, implica no processo de aprendizagem. A charge também ilustra um pouco isso. Então, temos uma charge de uma sala de aula, temos um aluno com deficiência auditiva, outro com deficiência visual, um aluno usuário de cadeira de rodas, e o professor, olhando para o quadro, ele fala: a prova é amanhã, vejam bem, ouçam, olhe. Barreira de compensação. Refere à atitude de subestimar as capacidades de uma pessoa com deficiência e, em resposta, supercompensar, oferecendo ajuda ou apoio desnecessário.
Então, é aquela ajuda excessiva ou compensar a pessoa por algo que ela faz, decidir em nome da pessoa, achar que os estudantes com deficiência devem receber vantagens. Barreira de superproteção é causada pela proteção excessiva, que se baseia na percepção errônea de que a pessoa com deficiência não é capaz de realizar tarefas ou tomar decisões por conta própria. Então, é um excesso de proteção, ter medo que aqueles estudantes fracassem ou impedir que a pessoa com deficiência enfrente desafios, acaba focando na deficiência, focando nessa patologia. E essa falta de confiança no aluno faz com que o aluno também não confie em suas próprias capacidades. É o medo de fazer algo inadequado, o medo de arriscar, o medo de tentar. E isso atrapalha diretamente no processo de aprendizagem. Tem essa outra charge aqui, e infelizmente isso acontece muito na nossa sociedade, na nossa cultura, nas escolas. Então, duas pessoas adultas, então, e uma fala, Bilu, Bilu, quer papá? E o rapaz, né, neném? Eu? Nenê, eu? A barreira do medo é causado pelo receio de dizer ou fazer algo inadequado ou ofensivo diante de uma pessoa com deficiência, evitando interações e criando um ambiente de desconforto ou exclusão. Temos também a barreira de dó ou pena, que é causada pela imposição de restrições e pelo constrangimento de pessoas com deficiência, devido à atitude de piedade que desvaloriza suas habilidades e potencialidades. É o tadinho, o coitadinho, é muito para ele não vai dar conta, é perigoso. Tudo isso, então, são as barreiras atitudinais. E quais as consequências das barreiras atitudinais? Primeiramente, o preconceito e estigma. Então, isso leva ao isolamento social, à exclusão, dificulta a integração e a participação nas atividades escolares. Outra consequência são as expectativas baixas. E isso vai interferir na desmotivação, o aluno ele não fica motivado, se não tem expectativa em relação a ele acaba não tendo motivação nenhuma. Isso interfere no desempenho acadêmico, já que os alunos eles não são desafiados a atingir o seu potencial, a fazer algo. Outra consequência, a resistência à mudança e a falta de formação. Então, é sempre o mesmo, do mesmo jeito, da mesma maneira. Essa falta de formação leva a estratégias de ensino inadequada, que não oferece suporte suficiente para os alunos que precisam. Isso está relacionado também a essa preferência por abordagens tradicionais, que é o que eu mencionei, como se todos fossem aprender do mesmo jeito, da mesma maneira, no mesmo tempo, aquele currículo uniforme. Então, às vezes, essas metodologias tradicionais, elas acabam sendo desajustadas pois elas não atendem às necessidades reais dos alunos. Afeto, o engajamento, a motivação e o progresso do aluno. Então, essa permanência de métodos desatualizados, ela implica diretamente na eficácia no atendimento às necessidades dos alunos, nessa diversidade que encontramos em nossas escolas. Como consequência, também temos a questão da segregação, e isso reforça a exclusão
E a dificuldade do aluno se integrar, integrar socialmente, se integrar realmente às escolas, estar lá participando, aprendendo junto com todos. A falta de comunicação efetiva, o desconhecimento de recursos de tecnologia assistiva, que as pranchas de comunicação aumentativa e alternativa para os alunos que não se comunicam verbalmente, então isso atrapalha na acessibilidade, essa falta de conhecimento que impede a comunicação e com certeza vai interferir na inclusão desse aluno na escola, e um apoio que seja realmente eficaz para esse aluno, que seja um lugar acessível, um lugar para todos. Outro ponto é a falta de inclusão dos pais e responsáveis, que também acaba sendo consequência das barreiras atitudinais. A falta de flexibilidade no currículo, aquele currículo uniforme que não atende a todos, esse desinteresse na inclusão social. Então precisamos saber, precisamos conhecer a nossa história, porque historicamente as pessoas com deficiência elas foram excluídas e precisamos conhecer para que a gente avance nisso, para que a história não se repita. O desconhecimento sobre as necessidades específicas, não conhecer aquele aluno, não conhecer as necessidades singulares daquele aluno, a crença sobre a eficácia das estratégias inclusivas. Através das estratégias inclusivas avançamos muito, porém ainda temos muito que avançar. A falta de personalização do ensino, atitudes negativas, negar a questão da tecnologia assistiva, excluir aquele aluno das atividades extracurriculares, como se ele fosse atrapalhar o restante da turma, como se ele não fosse dar conta, a barreira de negação, a falta de incentivo à autonomia dos alunos, decidir por ele, não deixar que ele decida ou achar que ele não tem capacidade de decidir, e ignorar a colaboração entre educadores. A escola é para todos de todos, e todos fazem parte do processo de inclusão, todas as pessoas são responsáveis pela inclusão daquele aluno. Essa colaboração ela é extremamente importante para que a inclusão aconteça, porque o aluno ele não é do professor, ele não é do professor de apoio, o aluno ele é da escola e precisa existir essa colaboração entre os educadores. Como vamos superar as barreiras atitudinais? Então, vimos quanta coisa que acontece, às vezes de maneira sutil, pode ser intencional ou não. Então, às vezes acontece de maneira inconsciente ou por estar na nossa cultura, essa questão das barreiras. A nossa sociedade ela foi pensada para as pessoas sem deficiência. Então, quantas escolas têm barreiras arquitetônicas, mas pensando nas barreiras atitudinais, como podemos superar essas barreiras? E o que a escola pode fazer? Então, observamos que quanto mais flexível e acessível for o ensino às diferenças individuais dos estudantes, maiores serão as possibilidades de que eles aprendam e participem das atividades junto com seus pares. Embora não exista uma metodologia única e exclusiva para atingir esse objetivo, é essencial levar em consideração os diversos aspectos e especificidades de cada estudante. Então, o aluno ele precisa participar, aprender junto com todos.
Não é se ele estiver dentro de uma turma, fazendo uma atividade diferente dos outros, dos demais da turma, ele está sendo excluído. Então, é esse ensino que possa incluir a todos e que seja flexível, que a gente possa fazer uma aposta, acreditar que a gente faz uma aposta sem saber se vai acertar, mas acreditando naquele aluno, acreditando nos estudantes, apostando mesmo. É fundamental conhecer cada estudante de forma individual. É aí que entra o nosso PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual do Aluno, e por esse motivo que ele é feito por todos os autores envolvidos com aquele estudante. Então, para saber quais são as potencialidades do estudante, será necessário utilizar instrumentos ou recursos para ajudar na expressão gráfica do estudante, recursos de tecnologia assistiva, engrossadores. Quais são as características da escrita do estudante, como ele expressa graficamente e que signos utiliza para representar a linguagem escrita? Ele precisa de pranchas de comunicação aumentativa, alternativa, se precisa da linguagem de sinais para se comunicar. Em quais situações na sala de aula o estudante demonstra maior interesse e engajamento nas atividades para pensar em estratégias? Em quais momentos ele mostra maior agitação, resultando em falta de atenção e concentração? Então, é o nosso PDI aí para nos auxiliar. No PDI tem todas essas questões que a gente vai investigar, vai tentar elaborar junto com todos os envolvidos com o estudante. Não tem como fazer isso sozinho. Então, não somente o docente, mas todos os profissionais inseridos no âmbito escolar, onde, mesmo com dificuldades, a escola deve possibilitar um espaço de ensino e vivência com qualidade a todos os alunos. Cada aluno é único e possui suas próprias potencialidades e dificuldades. O papel do educador é identificar essas particularidades e oferecer um ensino que atenda às necessidades individuais, pensando no acesso, na participação, na permanência de todos os estudantes. A escola dos diferentes ou a escola das diferenças? A escola comum se torna inclusiva quando reconhece a diferença dos estudantes diante do processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas. A escola das diferenças é a escola na perspectiva inclusiva e sua pedagogia tem como norte questionador colocar em dúvida, contrapor, se discutir e reconstruir as práticas que até então têm se mantido. Como vamos superar as barreiras atitudinais? Para ser uma escola acolhedora, o acolher precisa levar em consideração a diversidade em sala de aula e nos espaços escolares, ter atitudes que promovam a aprendizagem e a permanência do aluno no local, fazer com que ele se sinta de fato incluído e participante do processo, criar um elo com o estudante para que ele sinta-se pertencentes ao espaço escolar, que possam participar das atividades e que não se sintam excluídos. Eliminamos as barreiras com sensibilização, contato, legislação, educação, diálogo. E é isso. Eu trouxe esse pequeno vídeo explicando um pouco sobre essas barreiras atitudinais. Recomendo para vocês estudarem o e-book que foi disponibilizado. E também aqui no CRE estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, para auxiliá-los. E muito obrigada.